Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Editora Ateneu para mais um super lançamento, o nosso Manual de Cuidados Paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP. E comigo, claro, os nossos queridos autores, o Dr. Rodrigo, o Dr. Vitor, Dr. Douglas, doutora Cristiane e o Dr. Paulo Rezinski, nosso diretor médico. Doutor Paulo, gostaria de começar com o senhor para apresentar um pouquinho da Ateneu e dessa obra maravilhosa que está chegando hoje na casa de muitas pessoas. Pois não, eu quero preliminarmente saudar o doutor Rodrigo, doutor Vitor, doutora Cristiane, os editores do livro, e o doutor André, que é o atual presidente da ANCP. A Ateneu é uma firma exclusivamente voltada para as ciências da saúde. Eu sou editor médico, eu sou médico de formação, mas também sou editor. Isso se explica porque a Ateneu foi fundada em 1928, ainda, vai fazer daqui a pouco 100 anos, pelo meu avô. Então, é uma família de editores, né? A Ateneu é constituída por uma família de editores. Tem o avô, é o bisavô já, tem o avô, tem pai, neto. E essa linha editorial é que marca a identificação da Ateneu, no nosso caso, com as ciências da saúde. Dentro desse contexto, a nossa missão como editores, e editores especializados, por sinal, é justamente trazer os conhecimentos produzidos pela academia ou pelas instituições, porque é na academia, na pesquisa, na investigação, nas bancadas de laboratório ou nas enfermarias, quando se estuda a parte clínica dos hospitais. Enfim, é dentro desse processo de criação do conhecimento que é gerado pela academia, pelas instituições, pelos hospitais, esse conhecimento é trazido e ele tem que ser levado ao social. Essa é a grande missão nossa, da Ateneu e também dos autores, é levar o conhecimento ao social. Então, essa transição do conhecimento migrando para uma editora, a editora reverbera esse conhecimento, produz o conhecimento numa mídia física, que é a mídia mais tradicional, os livros, e divulga esses conhecimentos. Mas esses conhecimentos eles têm ainda um filho primogênito. Além de serem divulgados e beneficiar e qualificar melhor os profissionais da saúde, eles têm um filho primogênito dele, que é o ensino. Então, tudo que nós fazemos aqui em parceria, hoje, graças a Deus, com a ANCP, que para mim é um brinco de ouro, é uma coisa muito especial, tudo que nós fazemos aqui será, de uma maneira final e epílogo, levado para o ensino, para a didática, para a docência. Bem, outro aspecto que eu gostaria de valorizar é que uma instituição do porte da ANCP ela tem que marcar a doutrina dela, né? Porque há muitas doutrinas ligadas às áreas médicas, né? São diversos tipos de condutas, de procedimentos, diversos tipos de aspectos psicológicos e espirituais que são abrangidos, mas, de toda forma, a instituição ela tem que marcar, eu chamaria isso a Bíblia da instituição, né? Ela tem que ter a Bíblia dela, tem que ter aquilo que ela acha que é certo, que ela determina e que ela aponta para o social para beneficiar tantas pessoas. Portanto, a minha alegria é muito grande. Eu sou hoje, eu não sabia, eu tenho que confiar a vocês, confidenciar a vocês. Eu fiquei velho, não sei se não descobri, fiquei velho, mas não descobri porque eu fiquei velho, não entendi porque eu fiquei velho, mas hoje eu sou o decano. Estou cruzando o dedo aqui, ó. Eu sou decano dos editores de ciência da saúde no Brasil. E aí isso é muito grato para mim, porque eu já estou há mais de 50 anos nessa função. De toda forma, eu terminaria esse breve speech aqui dizendo que, realmente, o cuidado paliativo é um cuidado diferenciado. Na minha visão médica, é algo diferenciado, porque não é só tratar a dor, não é só aliviar a dor, não é só promover
uma atenuação daquele sofrimento, é alguma coisa que transcende as especialidades clínicas. E, por ser um cuidado diferenciado, é que ele tem essa conotação paliativa. Portanto, eu fico muito feliz como editor médico de poder lançar esse nome da minha editora Ateneu, e agradeço aqui essa parceria à ANCP, através do seu presidente e dos colegas editores. E eu sei que já posso adiantar para o público que o livro era tão necessário, que já na primeira pré-venda nós vendemos 400 exemplares, que é um volume expressivo de venda, porque esse tipo de venda é mais de livros de literatura, de livrarias comuns, de romances, ficção, mas na área médica isso aí é realmente uma coisa excepcional. Parabéns à ANCP, parabéns a toda a sua diretoria, parabéns aos autores e muito obrigado por esses momentos. Muito obrigada, doutor Paulo. Agora eu gostaria de passar a palavra para o doutor Douglas Crispim. Está no mudo. Agora sim. Boa noite a todos. Eu agradeço todo mundo que está acompanhando a gente agora nesse momento de tanta alegria, né? Acho que a sensação nossa é uma sensação de alegria em meio a um momento super delicado que a sociedade ainda passa, mas nós temos que comemorar as alegrias, né? E eu agradeço a presença virtual de todas as pessoas de todos os lugares do Brasil. Eu gosto sempre de falar agradecendo a presença dos paliativistas, um abraço especial para os nossos sócios da ANCP, que a cada dia o número aumenta mais, e também para aquelas pessoas, né, e aqui o livro vai traduzir isso, para aquelas pessoas que não são paliativistas, né, não são paliativistas de carreira, mas que estão começando no cuidado paliativo, e aí traz toda essa importância de a gente ter um livro oficial, institucional, uma literatura que seja oficial da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a maior comunidade aí de cuidados paliativos aqui do nosso país. Então, eu gostaria de parabenizar, né, aqui os nossos editores, o Rodrigo, a Cris e o Vitor. Sem eles, essa grande obra não teria saído, né? Nós, ali da diretoria anterior, tivemos o prazer de ter essas 3 pessoas à frente dessa obra, e elas vão poder falar um pouco para nós. Eu queria dizer que ela é muito simbólica, né? O formato que eles construíram essa obra, com um corpo científico muito forte, 178 autores, e isso mostra um pouco também daquilo que a gente vem trazendo para a ANCP, que é a ideia de descentralizar e de dar voz a mais pessoas, e a gente sabe que no Brasil tem pessoas de muita qualidade exercendo cuidado paliativo, e essas pessoas precisam ter cada vez mais voz. E a voz dessas pessoas muitas vezes não estava ao nosso alcance. E agora já é uma das formas da gente ter alcance e tornar conhecidas essas pessoas. Outras formas delas se tornarem mais evidentes ainda, e que a gente pede a colaboração de todos, durante essa transmissão, o link do nosso survey da Academia Nacional vai estar aí à disposição para que todos possam colaborar com as programações dos eventos, dos congressos da ANCP, para que a gente possa também trazer novos nomes e novas oportunidades, pois somos todos passageiros. Eu queria dar alguns recados antes de passar as palavras aos meus colegas. Eu queria dizer que você que está acompanhando vai participar de um sorteio de um exemplar do nosso livro. Então, eu peço que você marque, tanto nas suas redes sociais, quanto aqui no nosso chat, com a hashtag ManualANCP. Então, hashtag ManualANCP, você hoje já está concorrendo a esse manual. Eu gostaria de pedir também que você, que ainda não segue as redes sociais da ANCP, possa seguir e marcar a ANCP, caso você queira, tanto nessa transmissão quanto com o seu exemplar, com o @ancpaliativos.br, que vai estar aí também disponível no chat. E desejar, então, a todos nós uma excelente apresentação do livro com aqueles que são realmente os personagens principais de hoje, que representam o nosso livro,
Parabéns, Castilho, Cris e Vitor, e vamos em frente. Obrigado, Douglas. Que prazer estarmos aqui nesse momento. Obrigado, Sr. Paulo. Obrigado, Viviane. E realmente é um prazer enorme. E, na verdade, não somos nós os principais autores. Os autores dessa edição são os paliativistas do Brasil, né? Que é algo que nós nos preocupamos desde o começo, desde da gestão anterior, nesse momento quero agradecer a oportunidade de ter iniciado essa jornada na NCP com o André Juqueira, que faz a apresentação do nosso livro também, e nessa continuidade do trabalho que nós desejávamos que a pandemia não tivesse acontecido, mas a pandemia trouxe um atraso nesta obra, e que segue nessa nova direção. Agradeço muito ao Douglas a parceria e, sem dúvida nenhuma, a Cris e o Vitor nessa jornada em que muitas vezes a gente procurava e falava com o autor estava com Covid, ou então estava numa batalha nas UTIs e na zona de frente, ou com uma situação de um familiar também adoecido. Então, realmente foi muito importante os passos que a gente teve. Eu queria escutar um pouquinho dos meus queridos amigos sobre o início dessa jornada, dessa linda obra, depois de 9 anos. Então, o Manual de Cuidados Paliativos, a NCP tem muito orgulho de ter essas obras. Então, o primeiro foi um marco, o segundo veio com conteúdo ainda maior, e o terceiro a gente vai trabalhar aí nessa webinar com a ideia das inovações e por que ele é tão transformador e tão significativo para a realidade do cuidado paliativo brasileiro. Cris, quer falar? Doutor Vitor? Cris? Vamos lá. Eu acho que é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Primeiramente agradecendo a Ateneu, Dr. Paulo Rezinski, a Viviane representando, né, todo o corpo da Ateneu em seus bastidores, né, em sua produção. A gente teve a oportunidade de ver o que é fazer um livro, o que é fazer parte da criação de uma obra literária. É emocionante, né? É muito trabalho, né? Agradecer ao Douglas, como nosso representante da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, por essa oportunidade, por dar continuidade a esse legado tão importante. E aos meus queridos colegas Rodrigo e Cristiane, que estiveram realmente lado a lado em momentos de força-tarefa, né, para que essa obra hoje pudesse sair tão bonita como ela está, num momento tão delicado. Um grande desafio. Como o Rodrigo falou, não era só encontrar uma pessoa responsável por fazer um capítulo. Muitos paliativistas poderiam fazer determinados capítulos, né? Eu encaro como mais do que um presente que essas pessoas ter dado a nós, todo o Brasil, pela disponibilidade, pela garra, pelo caráter, enfim, de ter feito esta obra. Essa obra que é legado na terceira edição das obras anteriores da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. O manual, como o Douglas falou, é um marco. Representa para nós uma geração, porque os capítulos que estão dispostos hoje, eles representam não só experiência de serviços, experiência de profissionais, né, profissionais experientes paliativistas, e eu estou falando aí de pessoas que estão há muitos anos trabalhando em cuidados paliativos, e muitas pessoas que, como o Douglas falou, têm uma possibilidade de ter voz agora, né, e demonstrar essa competência para nós, mas também de ser atual no momento pandemia. Então, uma das características, já adiantando para vocês, né, é que a gente sempre fala das competências paliativas, mas você consegue perceber na escrita do autor a técnica e a emoção, associando o que existe de necessário para poder passar de conteúdo técnico, é um manual, né, então é um conteúdo técnico, mas, ao mesmo tempo, entremeado por falas de empatia, de experiências nesse momento de pandemia, de como lidar com o isolamento social, enfim, de como ser transformador neste momento tão difícil. A diretoria prévia, e agora em continuidade com a nossa atual, ela foi unânime no sentido de ter uma pluralidade das ações. Então, era para termos chamados realmente pessoas do Brasil inteiro para representar, né, multirregionalmente,
que fossem pessoas de serviços, de modalidades diferentes. Então, tem experiência de ambulatório, tem de hospital, tem de hospice, tem de interconsulta, tem de modalidade remota. Realmente, assim, foi muito interessante à medida que nós recebíamos o material dos autores, né? A gente validava com a diretoria, mas internamente a gente falava, nossa, esse capítulo quando sair vai ser bacana, eu quero ler logo. Então a gente leu, né? A gente teve a oportunidade e o privilégio de ler antes algumas coisas. E como editores, como revisores, aí o apoio da Ateneu, coube a nós organizarmos no sentido de páginas, disposição das frases, da letra, mas jamais mudando o conteúdo, claro, da propriedade intelectual dos autores. Mas era um desafio, né? A gente percebia que as pessoas queriam falar muito bem sobre determinados assuntos em 20 páginas. Cara, não dá, né? E é um desafio que a editora trazia para a gente, com razão, e sendo justo também a todos os autores. Então, a resposta que vocês vão ter nessa oportunidade de ler o novo Manual de Cuidados Paliativos é que foi feito com muito carinho, com muita competência e com uma responsabilidade social para o legado dos cuidados paliativos brasileiros. Então, desde já agradecendo a todos, eu que estou já harmonizando com o meu manual aqui, né? Passo a voz para a Cris também, para trazer um pouco dessas experiências, Cris. Como é que foi para você fazer? Antes da Cris, eu já estou louco para escutar a Cris e também para comentar. Eu quero lembrar também que para o sócio adimplente da NCP, todo sócio adimplente vai receber por e-mail um voucher e esse voucher vai dar um desconto de 25% na compra a partir de agora. Então, fique alerta, fique atento, seja rápido, porque em 2 dias, 20% da primeira tiragem já foi, então está saindo muito rápido. O Dr. Paulo nos trouxe essa informação que nos deixa muito feliz, né? Então, fique atento, vocês que são sócios adimplentes da NCP, que vão receber esse voucher com esse super desconto. E, Cris, fala aí para a gente. Queria primeiro dizer boa noite a todos, né? Dr. Paulo, Viviane, Douglas, meus amigos Rodrigo e Vitor, meus amigos de empreitada, agradecer essa oportunidade, agradecer, na realidade, essa confiança. Eu era da última diretoria, diretora científica, né? E agora a diretoria científica está com Castilho, então, assim, a gente passou de uma diretoria para outra, mas houve a continuidade do trabalho. Uma coisa que eu acho que é muito importante, e a gente vê isso no movimento da NCP nos últimos, talvez, 5 ou 6 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas acredito que em torno dos últimos 6 anos, o quanto a gente está tentando dar a continuidade ao trabalho do grupo anterior, né? É importante plantar, continuar plantando, aumentar a plantação, diversificar a colheita, porque nós somos muito poucos paliativistas no Brasil ainda. Claro que nem todo mundo vai virar paliativista, mas a gente tem a obrigação, como profissionais da área, como Academia Nacional de Cuidado Paliativo, de semear o mínimo de conteúdo de cuidado paliativo nos serviços, porque a gente sabe o quanto os pacientes precisam do que a gente faz, a gente sabe o quanto a gente não consegue abarcar a quantidade de pacientes que necessita. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar trabalhar nessa empreitada de semear e de trazer o conhecimento do cuidado paliativo para mais serviços possíveis, para mais pessoas possíveis, para profissionais que não são paliativistas, como o Douglas falou, mas que vão ter no nosso manual uma chance de achar o que ele precisa para aquele momento, para aquele doente, de uma forma concisa, precisa e forma técnica. A gente se prendeu muito nessa questão, né? Como o Vitor falou, a gente tem pessoas aí que estão há muito tempo, mas esse não foi só o único critério. A gente tinha pessoas até que não eram tão conhecidas, que puderam ganhar voz, pessoas que já tinham muito trabalho bacana publicado, mas que ainda não tinham tido a oportunidade de estar mais próximo da academia. Eu acho que o trabalho fez com que a gente unisse mais pessoas, porque a gente botou, antes existia aquela coisa da panelinha, né?
Você é meu amigo, então se você é meu amigo, faz o capítulo comigo. Agora a gente botou um cara do Sul com um cara do Nordeste, com um cara do Norte, enfermeiro com médico, com fisioterapeuta, e assim, mas não conheço fulano, não tem problema não, a gente vai dar o contato, vai dar o e-mail, e vocês falam parecido, vocês têm um assunto parecido, dá para juntar o trabalho de vocês. Eu acho que isso foi um ganho, para que as pessoas saibam quem elas são, onde tem algum colega que fale a mesma língua no outro lado do país, né? A gente tem um país continental, isso foi muito importante. Eu acho que foi um ponto muito positivo. Um outro ponto positivo foi o fato da gente conseguir se dar muito bem, eu, Vitor e o Castilho, cada um com suas características pessoais, né? Castilho com aquela organização militar, o Vitor com aquela questão de conhecer todo mundo, saber que todo mundo quem é quem. Eu já estou há algum tempo nessa estrada, eu consigo tramitar bem em vários nichos do cuidado paliativo mais moderno e mais antigo, né? Eu tento ser simpática em todas as oportunidades, enfim, e aí a gente conseguiu equilibrar egos, conversar com as pessoas, e se organizar. Eu acho que foi um trabalho muito bacana, foi muito bom ter a diretoria próxima, mas foi muito bom também ter da diretoria uma quase carta branca, para que a gente pudesse trabalhar com tranquilidade, a confiança no trabalho da gente, né? A gente tomava decisões muito sérias em relação ao manual. Em vários momentos a gente teve que tomar decisões sérias, que não valem a pena a gente pontuar, mas que foram muito importantes para que a gente conseguisse traçar o caminho e continuar. E houve essa confiança da diretoria, e eu só tenho a agradecer. E a gente agora botou mais uma pedrinha, né? Mais vamos dizer assim, um tijolinho amarelo na estrada do cuidado paliativo no Brasil. Eu acho que é isso aí. Só tenho a agradecer. Enquanto vocês não forem me cortando, eu vou falar, porque eu estou muito feliz também e, sem dúvida nenhuma, essa parceria, esse trio foi fundamental para que essa obra saísse. E a Cris terminou falando sobre agradecer, e é um momento de gratidão, né? É um momento de gratidão por toda uma história do cuidado paliativo, de gratidão para as pessoas que permitiram que houvesse a possibilidade de ter um terceiro manual. Em 99% das aulas que eu dou, eu trago o manual antigo. Eu trago a imagem do manual antigo da NCP, que já era muito representativo. Agradecer muito ao Ricardo Tavares e ao Henrique Parsons por terem organizado essa obra, e que é o pontapé inicial para tanta gente começar a entrar no cuidado paliativo. Então, já está velhinho o meu manual, de tanto manusear, e veio a nós esse desafio, né? Depois de 9 anos, depois de muito conhecimento, depois de uma mudança de cultura no cuidado paliativo brasileiro, a gente poder gerar, junto com os paliativistas do Brasil, essa linda edição, que nos deixa muito feliz. E por que, então, se eu gosto tanto da edição anterior, por que comprar? Por que a gente fez? Qual é a importância desse novo manual? O Douglas começou falando dos 178 autores, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente foi para as melhores cabeças, aquelas pessoas que tinham experiência, aquelas pessoas que tinham mais conhecimento, e fomos mesclando. A gente foi valorizando cada parte do Brasil para que todo o país se sentisse representado e valorizado. Então, é dar voz para o paliativista num processo de descentralização. É o que tanto a diretoria anterior como agora também luta tanto, né? É pela gratidão pela história, mas é pela descentralização e por dar voz para os cuidados paliativos. A gente vem de 9 anos para cá de uma edição com 55 capítulos
para uma agora com 108 capítulos. Eram 62 autores, e a gente vai para 178 autores. Tem alguns pontos que a gente conseguiu trabalhar para valorizar e mudar algumas estruturas, mas manter a ideia geral como uma unidade só para comunicação. Então, esse sendo um cerne, um pilar do cuidado paliativo, então nós temos 4 capítulos na parte de comunicação, mais um capítulo em comunicação na parte de pediatria e mais comunicação na parte de terapia intensiva. Então, isso, diante de vários autores, várias experiências em modelos diferentes, a gente pôde trazer isso também. Trago também a importância que a própria Ateneu nos sinalizou, porque a gente começou antes da pandemia. Daí começou a pandemia e, se não me engano, foi a Viviane Castilho. Quem sabe a gente coloca um capítulo que envolva esse assunto, fantástico. Então, a gente reorganizou, pensou e colocamos um capítulo de calamidades, então, que é mais amplo ainda, mas que está muito real no nosso dia a dia. Antes nós tínhamos 3 capítulos que trabalhavam parte de dor, agora a gente tem uma unidade inteira que trabalha com dor, com 6 capítulos, mais a parte de pediatria. E falando em pediatria, o que era um capítulo anteriormente, pediatras paliativistas, a gente tem uma parte de pediatria com 13 capítulos. Então, é um crescimento muito grande. Tratado, né? Eu acho que chega a quase ser um tratado, né? Pelo volume de informação, né? Não? Era angústia nossa, porque tinha tanto amor e tanta dedicação de cada autor, entre nós, editores, que também fomos autores, que era angustiante a gente ter que... tem muita informação, porque a gente não tem esse limite de páginas. Lembro de uma conversa minha com a Cris, em que a Cris disse para mim: Castilho, quando tu começasse a revisar o meu, a gente revisou cada um o seu, eu quis te matar. Mas depois a gente foi se achando e viu que era importante a gente poder conter a nossa emoção, porque quem sabe daqui para frente, numa próxima, não vai ser um tratado de cuidado paliativo, né? Entre outras coisas que a gente trouxe, então já existia uma unidade na versão anterior sobre os profissionais que trabalham em cuidado paliativo. E a gente achou importante a gente adicionar o farmacêutico, o profissional de educação física, e um capítulo que vai integrar também esses profissionais com equipe multi, com a transdisciplinaridade, uma unidade só de bioética, que era um capítulo também, né? Algo que a gente foi roubando de outros manuais e outras ideias para que a gente somasse, em vez de colocar as síndromes como uma unidade só com doenças crônicas, que inclui insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, fragilidade, uma unidade só para oncologia, uma unidade para terapia intensiva, puxando a sardinha para o meu assado, que sou intensivista, então, e vendo a importância do cuidado paliativo e que eles são em conjunto, né? Eles não são muito pelo contrário de ser excludentes, eles devem atuar o mais conjuntamente possível. E assim como outros aspectos de humanidade, só, por exemplo, com aspectos psicológicos e espirituais, com 6 capítulos decorrendo amplamente sobre essas questões. Por favor, me interrompam, senão eu não paro de falar, porque eu estou muito feliz e muito animado também. Mas eu acho que é isso, assim, o livro no início ele já mostra para que veio, né? Se vocês forem reparar, ler o prefácio da terceira edição pela doutora Graça Mota Figueiredo é emocionante. A Cris, né, que fez o convite, que observou da doutora Graça diretamente, que aceitou, né, de espontaneidade incrível, mostra para a gente, assim, é lindo o que ela escreve. E eu acho que uma das coisas favoritas que eu vejo, né, nesse manual, a parte introdutória, vai num crescendo, né, trazendo, claro, conceitos e princípios, a história dos cuidados paliativos do Brasil e do mundo, passando por avaliação do paciente, índices prognósticos, gestão, até chegar como cuidados paliativos como direitos humanos. É o capítulo da Claudinha Inhaia,
seguido pelo Cuidados Paliativos no Cenário de Calamidades, né? Com Alexandre Ernesto e André Felipe Junqueira. E aí, assim, é uma grande introdução, né? Até seguir para a comunicação e os demais irmãos capítulos. Então, a vontade que eu tenho é de ler um após o outro mesmo, né? Não só porque a gente fez parte disso, mas porque realmente a construção em crescendo, ela vai acrescentando, né, os valores atuais dos cuidados paliativos. Se eu fosse fazer uma propaganda melhor, eu acho que seria sobre isso, porque chama muita atenção, né? Estou muito feliz também com essa parte. Cris, eu acho... fala um pouquinho sobre a nossa ideia da capa, sobre a parte poética. Assim, a gente estava completamente aficionado na questão interna do livro e a gente não tinha nem parado para pensar da capa. E aí, quando a gente precisou, de fato, pensar nisso. O que a gente vai botar na capa? Porque o antigo manual era um mar, era um cais com um barco vazio, e o outro... Aí eu falei, meu Deus, aí a gente começou a debater entre nós as ideias, e aí a gente pensou num pôr do sol, porque a gente queria que a capa fosse alegre, que a capa tivesse força, cor, porque isso chama as pessoas também. A gente não quer que as pessoas pensem que cuidado paliativo é triste, que cuidado paliativo é cinza, porque a gente que trabalha com isso sabe que não é, que existe vida até o último suspiro, e a gente trabalha com essa vida tem cor, essa vida tem sorrisos, essa vida não é só tristeza, não é só choro, não é só dor, não é só sofrimento, pelo contrário, a gente está trabalhando para que tenha menos dor, menos sofrimento e menos tristeza. Essa é a nossa função. Então, a gente queria que a capa fosse colorida. Ao mesmo tempo, não podia ser uma coisa muito psicodélica, porque iam achar que a gente estava usando as drogas que a gente deveria estar prescrevendo, né? Então, não dava para a gente deixar assim. Então, eu falei, meu Deus. E aí a gente pensou num pôr do sol, porque o pôr do sol é de uma cor belíssima, né, o amarelo do sol, o laranja, alguns tons mais rosados, enfim, mas tem luz, tem força, tem cor, e ao mesmo tempo tem a simbologia do término, né, o término do dia, o ocaso, a sombra que vai chegando no lugar da luz. Então a gente achou que talvez essa fosse uma boa forma de se representar a capa do livro, um pôr do sol que mostraria que, mesmo no momento de talvez tristeza, no momento de perda, no momento em que a escuridão vai chegar, a gente tem a luz, a gente tem a força, a gente tem aquela cor, né, que traz aquele aquecimento ainda mesmo que no final do dia, e é isso que mais ou menos a gente tentou mostrar com essa capa. Tivemos uma certa dificuldade em escolher as fotos, porque a gente teve muitas opções de fotos lindas de pôr do sol, mas eu acho que no final a gente escolheu uma foto que ficou linda e era mais ou menos o que a gente queria realmente deixar como parte desse legado, né? Eu amo essa capa, eu fico olhando a capa o tempo inteiro, enfim. E uma outra coisa que o Vitor falou em relação à professora Graça, né? A Graça Mota Figueiredo, que é uma pessoa tão antiga no cuidado paliativo, mas que, ao mesmo tempo, ela não ficou no passado, né? Ela continua caminhando no cuidado paliativo no presente, ensinando alunos essa questão dela se manter dando aula, dela se manter trazendo a questão da tanatologia, do cuidado paliativo para os alunos de graduação de medicina, faz com que ela esteja sempre muito viva dentro do cuidado paliativo atual. E foi uma coisa muito bacana ela ter aceitado o convite, porque foi bastante em cima da hora, porque a gente estava completamente enrolado pela nossa vida, né, nossa vida do dia a dia, e mais as questões do manual, e quando a gente lembrou que precisava fazer o prefácio, e que a gente queria chamar uma pessoa bacana, a gente pensou nela e eu fiz o convite, até brinquei quando eu mandei a mensagem para ela, falei, estou te mandando a mensagem para fazer uma proposta indecente, mas eu espero muito que você aceite. E ela ficou muito grata e muito feliz, e fez o texto muito rápido, né? Até antes do que a gente tinha pedido para ela de prazo, e eu acho que não tinha
melhor pessoa, e eu acho que o texto é aquilo que o Vitor falou. Vem o texto da Graça, vem o texto do André apresentando a obra, e vem as coisas vêm num crescendo, e é difícil um pai, uma mãe falar que o filho é feio, né? Então, realmente, fica complicado. Eu só acho que o Castilho não devia ter cortado tanta coisa do meu capítulo. Agora, se a editora Ateneu precisar de alguém com capacidade de resumir, pode pensar no Castilho, que ele é um cara Sim. muito bem indicado. Capacidade de síntese, nota 1000. Ô, Cris, sobre a foto, eu vou trazer um testemunho de um paciente. Quando a gente estava discutindo, né, eu mostrei algumas das fotos que a gente estava pensando, né, na época que estava discutindo com a diretoria, inclusive, né, que a gente mandava para a diretoria e voltava, enfim. Aí o paciente falou, Douglas também, o paciente falou assim, ó, poxa, mas o pôr do sol é o último aquecimento antes da beleza da noite. E aí eu parei nele, assim, sabe? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Faz todo sentido, né? Se você for pensar. Porque o dia com o sol é lindo e a noite também é linda. E, de fato, o pôr do sol representa, né? Essa última grande energia solar diurna antes da beleza da noite. Então, cara, eu peguei essa, né? Eu vou levar para o paciente com muito carinho e com as frases dele também. Perfeito, perfeito. E acho que a ideia foi da Cris. Eu não lembro quem foi a ideia do pôr do sol. Mas a gente foi entrando nessa sintonia e foi vendo do quanto é cíclico, o quanto é belo, o quanto que é um processo natural, o quanto que é transcendente, né? Então, acho que ficou maravilhoso e parabéns a todos os envolvidos. Eu quero também provocar, já que já foram 400 exemplares vendidos, para que as pessoas possam participar e dizerem qual é o capítulo que já mais gostou, quais as dúvidas, as questões envolvidas, mas de repente aqueles que já, eu sei, pessoas já estão me sinalizando, já estou usando para minha tese, para o meu trabalho, não sei o quê. Então eu queria convidar as pessoas que estão nos assistindo a participar e dizer qual o capítulo que mais gostou e o que mais chamou a atenção no manual. Vamos ver aqui se tem alguém já respondendo. Vamos lá, pessoal. Vocês que já receberam o livro aí, qual foi o capítulo que vocês mais gostaram? Nós somos suspeitos, nós não podemos falar. Eu acho que, enquanto isso, tinha que ter uma musiquinha de fundo aí com algumas pessoas que têm uns violões aí atrás. Só acho. Eu posso fazer um pedido aí ao Rodrigo? Posso fazer um pedido? O pedido é livre, não sei se eu vou conseguir. Eu queria que você me informasse alguma coisa, isso me interessa muito, é o processo ativo da morte. Eu não sei exatamente se esse é o título do capítulo, né? Mas tem um capítulo que é o processo ativo da morte, e ele também, na minha visão, ele interpenetra com os aspectos psicológicos e espirituais. São dois momentos, né? Eu diria, que configuram, né, o clímax, né, da vida, né? Eu queria que você falasse alguma coisa, eu gostaria de aprender com vocês também. Eu acho que a gente pode fazer essa resposta em conjunto, para ficar mais rico ainda. E esse capítulo do processo ativo da morte é quando realmente a morte está se aproximando, né? Em que já começam a apresentar alguns sinais clínicos, algumas alterações cognitivas, é quando algum sintoma pode estar mais presente ou não, e que a gente tem que se preocupar que, por exemplo, o delírio é muito frequente nessa fase, então a gente já correr na frente para evitar alguns sintomas, de acolhimento para a família, em que vários sinais são processos naturais, mas que nos assustam. E quando existe uma conversa e uma explicação, não falo sobre preparação, muito pouca gente vai se sentir preparado, mas pode se sentir seguro para enfrentar esse processo. Então, diferenciar, tanta gente se angustia com o gasping, por exemplo,
Quando eu, intensivista, sei que o paciente está gaspando, ele pode já ter falecido, inclusive, ou seja, não é sinônimo de sofrimento. Então, todas as questões do cuidado, o cuidado multidisciplinar, o cuidado com a integridade da pele, o cuidado com o ambiente, o cuidado espiritual, o cuidado da família que está participando desse processo. Então, é um tema delicado, mas com muita riqueza de informações e que a gente pode acrescentar muito para a família. Nós, cuidados paliativos modernos, criticamos muito a ideia de ser só ativado o cuidado paliativo na proximidade da morte. Mas, mesmo assim, existe muito a ser oferecido quando a morte está próxima. Douglas, Cris, Vitor. Eu acho que... Pode falar. Eu acho que o processo ativo de morte, ele é talvez um dos maiores desafios para quando a gente está lidando com o doente. E uma das coisas que facilitam é quando a gente tem vínculo. E é por isso que a gente diz que o ideal é que a gente não pegue o doente tão rápido, tão próximo ao processo ativo de morte. Mas eu concordo com você que, mesmo nesse momento, a gente tem muito a oferecer. Né? Tirar o paciente do sofrimento e, principalmente, também, além de tirar o paciente do sofrimento físico, que às vezes o paciente já não está mais com sofrimento físico, está confortável, mas já não está mais contactando com a família, já não está mais contactando com a equipe, e aí a equipe entra em sofrimento e a família entra no sofrimento, que precisa de acolhimento, que precisa de suporte. E, às vezes, em determinados lugares onde não há esse olhar do cuidado paliativo, essa família fica completamente à sorte, né? Jogada para a própria sorte. Isso é muito complicado. Eu gostaria de acrescentar só, até complementando o que o professor falou, que é bom a gente entender que as fases das doenças são diagnosticáveis, né? E isso é super importante, né? Quando a gente tem um capítulo disso, doutor, que como a gente também faz um diagnóstico de determinada doença, a gente também diagnostica as fases. E aí, para isso, nós temos sinais clínicos, né? Que já são estudados, que já têm evidências científicas suficientes, que às vezes não é aquele quadro de processo ativo de morte tão evidente para um leigo, porque o processo ativo de morte é aquele que o leigo diagnostica, né? Olha, ele já sabe que a pessoa está falecendo, mas que possamos diagnosticar esse processo também de forma mais precoce, e isso contribui também com a gestão da segurança do próprio paciente, né? Porque se a gente sabe quais são os critérios adequados, a gente consegue preparar a equipe que está no local de cuidado, né? Olha, a partir de agora pode apresentar tal e tal, e também a gente consegue apoiar os familiares, né, de quais tipos de sinais são esperados dentro do padrão de normalidade, e quais são aqueles que o familiar precisa avisar a gente que o paciente realmente pode estar sofrendo. Uma das coisas que eu vi e me deixava muito triste é que tinha uma sala de espera só de paciente da UTI, né? Então tinha uma porta fechada, lacrada, para dentro ia dar acesso ao corredor da UTI, a enfermaria, e a sala de espera, os familiares todos chorando. Era uma coisa que eu ficava às vezes sentado ali vendo aquelas cenas e eu diria, mas por que o colega não vem lá da UTI, conversa com eles ou traz eles para um outro lugar? Que coisa estranha, né? Como se fossem dois mundos distintos, um mundo lá, o sujeito já perdendo a consciência, né? Fazendo uma arritmia cardíaca, e do lado de cá a família angustiada, sofrendo, né? Mas não são dois mundos, é um mundo só, pois isso se interpenetra. E eu sofria muito com isso, pessoal, eu sofri muito com isso. Mas isso é muito tempo atrás, né? Não é hoje. Mas isso é muito hoje. Pois é. Muito a realidade hoje, principalmente nesse contexto de pandemia, em que cada vez as pessoas estão mais isoladas, em que a gente está aprendendo e já aprendemos muito a aproximar através da tecnologia.
Mas esse momento triste de pessoas morrendo dentro de unidade de terapia intensiva, longe dos familiares, é uma realidade. E que a gente tem que aprender e já sabe muito bem como aproximar. Eu tive, há umas 2 semanas, uma situação em que eu estava cuidando de uma senhora em final de vida em casa. E pode ser leve, pode ser respeitoso, pode ser assintomático. E quando me chamaram para a constatação do óbito em casa, a minha esposa estava trabalhando e eu levei meus 2 filhos para irem junto na constatação do óbito. Uma tem 9, outro tem 5. A família se assustou inicialmente quando eles foram, né? O de 5 me acompanhou e foi até junto. Então, foi uma quebra de cultura mas a casa estava cheia, até tinham crianças ali na casa. Depois, nos outros dias, a filha da paciente me ligou e disse: Castilho, como foi importante a tua atitude, a tua postura e como tu trata os teus filhos, porque depois daquele momento, a gente viu quanto que é importante levar para o velório os netos, e que era uma coisa que nos trazia insegurança. Então, como aquilo se tornou um processo natural e que pôde ser leve e que pôde acolher num momento de despedida. Muito bom. Eu fico feliz que as coisas melhoraram. Bom, olha, pessoal, a maioria aqui dos presentes ainda não receberam o livro. O livro chegou na semana passada na logística, então ele está em processo de distribuição para essas 400 pessoas aí que compraram a obra. Mas tem uma pergunta até aqui, na verdade é uma dúvida da Paula Runca, né? Ela fala sobre o capítulo 96, perioperatório, ela disse que chamou bastante a atenção dela. Ela quer saber se tem algo que há de novo nesse capítulo. Ninguém melhor do que o Vitor para responder essa pergunta. Bom, na verdade, faz parte da unidade de procedimentos. Esse capítulo foi feito em parceria com a Sara Ananda, né? Sarita de BH, além de outros autores. Eu fiquei responsável, na verdade, pela cirurgia paliativa, né? Um capítulo próximo a esse. Mas conversamos, né, sobre essa parte de procedimentos, que envolve uma das áreas de minha formação, que é a cirurgia mesmo oncológica. Na verdade, a gente quis trazer sobre o manual, né, da avaliação técnica para além da frieza do centro cirúrgico, para além do procedimento em si, tão necessário, tão estéril, tão importante para aliviar sofrimento, né, para trazer resolutividade, né, das ações que um cirurgião ou que uma equipe cirúrgica, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né, outros profissionais aí envolvendo procedimentos possam fazer. Então, a ideia era justamente como o Dr. Paulo falou, acolher essa família que está na sala de espera de um centro cirúrgico, por exemplo, e aí é feito pelo serviço social, pela enfermagem, pela psicologia, né, pelo próprio médico, que vai ter que comunicar notícias, né, a má notícia ou a boa notícia, enfim, mas lidar com ansiedade, lidar com a proporcionalidade das ações, colocar o procedimento como sendo adequado para aquele paciente. Então, o tema é de um procedimento, né, é de cirurgia paliativa ou de outros procedimentos paliativos, mas o pano de fundo é proporcionalidade, é adequação terapêutica, é a gente saber o que é para ser feito de forma benéfica para aquele paciente, sem causar malefício adicional. E, lindamente, os autores dispuseram as suas experiências de serviço como paliativistas e também alguns cirurgiões ou alguns profissionais que lidam com procedimentos envolvendo enfermagem e todo o resto da equipe. Então, ficou bem bacana. Eu lembro como se fosse hoje, não sei se vocês sabem, mas antigamente existiam coisas chamadas reuniões presenciais. As pessoas se reuniam e estavam no mesmo ambiente, não usavam máscara nem nada. E da proposta desse capítulo, que era para inovar, era para provocar, e foi o motivo da pergunta mesmo, né? No perioperatório, o que o paliativista num centro cirúrgico tem a acrescentar. Fica aí a curiosidade, e porque esse capítulo ficou muito bonito para as pessoas comprarem. Legal, ela está agradecendo aqui pela resposta de vocês, tá?
E assim, como a maioria do pessoal está ansioso para receber o livro, muitos ainda não receberam, não esqueçam, os associados da NCP, a partir de hoje, possuem um desconto de 25% na compra dessa maravilhosa obra. Então, não perca tempo, porque como o Dr. Paulo nos disse hoje, logo no início da nossa reunião aqui virtual, né, do lançamento, já foram mais de 400, já foram 400 livros já vendidos, distribuídos. Então, assim, vai acabar muito rápido, gente. Então, não perca tempo. Corre, adquira já o seu. Porque, senão, você vai ter que esperar a reimpressão chegar. Aí demora um pouquinho, dá um time aí para o livro chegar aqui no nosso estoque. Então, aproveita que você é associado da NCP, corre lá e já compra o seu e adquira esse manual maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês irão adorar. Mas antes, né, de prosseguir aqui com os meninos, eu vi que tem bastante gente colocando a hashtag manual ANCP lá no nosso chat. Daqui a pouco eu vou sortear um livro. Então, ó, cruzem os dedinhos, continuem aí na hashtag. Gente, quanto mais vocês engajarem aí com a gente na hashtag, mais chances vocês têm de ganhar, tá bom? Tanto aqui quanto aí no canal da NCP também, que está sendo transmitido simultaneamente. Então, assim, nós teremos um sorteio para quem estiver lá no canal da NCP e um sorteio para quem está aqui no canal da Ateneu, tá bom? Então, todos aí, ó, cruza os dedos e continuem com a hashtag. Doutor Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Muito, né? A gente vai ficar até amanhã conversando, né? Se deixar... Não, já tem, o pessoal da educação... Eu confesso que eu estou, como colega médico, e eu sou um neófito, nem sei, sou um ignorante sobre paliativismo, né, que eu não estudei, mas eu fico um pouco frustrado, que eu gostaria muito de avançar, sobretudo alguns recados que vocês poderiam dar aos clínicos, né, e aos intensivistas, né, que são os mais próximos dessa circunstância, né? Eu diria que aproveitem o manual como um provocador, né, para ir além do manual, que busquem a informação, que busquem a forma mais adequada, que é o conhecimento mesmo, técnico, de cuidados paliativos, mas que tente girar a chavinha sobre empatia, sobre estar próximo, disponível para o paciente e família, né? É a boa prática de saúde, então é uma oportunidade. Bom. Eu queria reforçar que tanto os clínicos, né, quanto os intensivistas têm progredido muito também nos estudos dos cuidados paliativos. A AMIB é um grande exemplo para nós, né, como associação, é uma associação irmã, parceira, que nós temos muita admiração pela AMIB. E queria dizer ao senhor também que quando a gente observa e faz essa pergunta assim, hoje, se a gente fizesse uma pergunta, onde que estão a maior parte dos pacientes que estão precisando de cuidados paliativos, né, nesse momento, apesar de nós vivemos uma saúde privada, na qual os pacientes, por não terem acesso precoce, vão parar em unidades de terapia intensiva ou hospitais secundários, terciários, com intervenções desnecessárias, mas que isso eu vejo que não é por má intenção do sistema. A maioria dessas pessoas que estão precisando, elas estão no nível ambulatorial, fora dos hospitais, e eu diria ainda de forma ousada que a atenção primária em saúde contém ali o grupo com maior número de pessoas hoje que teriam um critério positivo de triagem para o atendimento paliativo. Por isso, a caminhada é longa, né? Eu sei que hoje a gente tem que resolver um incêndio que já existe, porque já existe muito paciente, e não que ele está usando, não por conta só dos recursos, né, que também são importantes, mas também quando eu falo que a gente está economizando recursos de sofrimento, porque todo tratamento invasivo, ele gera um sofrimento na pessoa. Todo tratamento, né, hospitalar, ninguém gosta de internar, e esse sofrimento, se a gente colocar para uma pessoa que precisa, nós estamos falando do paciente certo no lugar certo. Mas quando é uma pessoa que ela não precisaria daquilo, e ainda, se ela tivesse cuidados paliativos, ela seria melhor atendida em outro tipo de modalidade, certamente nós estamos falando de um problema enorme e que a cada dia
nós estamos melhorando muito, viu? Cada dia tem mais paliativistas. Hoje o senhor lançou um livro para vender 400 na pré-venda. Nós já estamos com cabelos brancos. O Dr. Vitor está um pouco pior, o Castilho está um pouco melhor porque não tem o cabelo, né, no caso. No próxima edição, nós já estaremos, né, eu e o Vitor já com mais cabelos brancos e o Castilho com a barba branca. E o próximo a gente espera que o senhor lance e vai vender muito mais ainda na pré-venda, porque o paliativo não vai parar de crescer daqui para frente. É verdade. Eu também queria pedir à doutora Cristiane, com a sensibilidade feminina dela, a intuição fina que é própria das mulheres, né? Esse chamado sexto sentido, que ela falasse algumas palavras para mim ainda sobre essa interseção, né, entre a parte psicológica, espiritual, né, e essa questão ainda do processo, né, ativo de morte, e relativamente mais agora à família, né? Por favor. Quando o paciente está muito próximo à morte, por mais que ele esteja, pode estar confortável, porque a prioridade é confortar os sintomas do paciente, mas a gente percebe que a família está num grau de sofrimento crescente, porque está muito próximo a perder aquele ente querido, né? E muitas vezes o que a gente tem, assim, a gente sabe que quando a gente começa a tratar essa família previamente, em cuidado paliativo, a gente fala de unidade de cuidado, né? E a unidade de cuidado, ela é o paciente como ator principal, mas a família como coadjuvante. A gente não trabalha só com o paciente porque não é possível fazer um bom cuidado paliativo sem ter a família perto. Então, a gente fala de unidade de cuidado, paciente e família. Então, quando está próximo do óbito, que o paciente já está confortável, está perto de partir, aquela família está em extremo sofrimento. E o paciente a gente consegue confortar com medicações, até com uma sedação, caso seja necessário, uma sedação leve, mas a família não pode ser sedada nesse momento. A família, na maioria das vezes, não pode ser medicada para não entender o que está acontecendo, porque não existe um remédio para o sofrimento daquele que está partindo que você ama. É muito difícil, a gente pode dar um ansiolítico, a gente pode acompanhar se essa pessoa já tem um grau de depressão, se está tomando seus remédios, ou se tem alguma comorbidade que precisa ser medicada, se ela não vai descompensar naquele momento, mas a questão, ela não é uma questão física, ela é uma questão psicológica, social e espiritual. Muitas famílias têm um discurso de fé que, ao mesmo tempo que é protetivo, nesse final de vida pode ser o que cause um gerador maior de dor, porque muitas famílias têm aquele discurso de fé que no momento final, em que está percebendo que aquele familiar que ela ama está indo embora de verdade, ela se revolta contra Deus, ela se revolta contra a sua religião, porque ela fala, tanto eu fiz, tanto eu rezei, tanto eu organizei tudo, e agora eu estou perdendo aquela pessoa que eu amo. Então, está dentro do contexto social dessa família, está dentro do contexto espiritual, ajudando que elas tenham um conforto, faz toda a diferença. E esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que fazer cuidado paliativo bem antes do processo ativo de morte. Essa família tem que ter confiança na gente. Até porque, para que você seja de fato acolhido, você tem que confiar naquela pessoa que está te acolhendo. Porque é um momento de muita dor, você não vai permitir que qualquer um que você não conhece, que você não confia, participe e partilhe daquela dor com você. Então, eu acho que essa é uma questão, né? Sempre ter junto na equipe interdisciplinar o psicólogo é fundamental em muitos momentos. Acho que em todos seria fantástico, mas infelizmente não é possível a gente ter o psicólogo presente em todos os momentos. Então, pelo menos naquelas questões mais pontuais, a gente precisa da psicologia perto. Infelizmente, a capelania não é uma realidade em todos os serviços no Brasil, né? O acompanhamento espiritual. Então, quando a gente não tem a capelania, a gente faz com que a família procure o seu próprio guia espiritual,
chame, né, o padre de confiança, o pastor, ou o guia espiritual da religião que o paciente, a família professam. Então, assim, isso é importante. Mas esse sofrimento da família é uma realidade com a qual a gente tem que se deparar diariamente. E às vezes é mais difícil até, né? Eu queria agradecer a Erika Tritani, que comentou que os capítulos 38 e 39, que é da ação, do envolvimento da farmácia e do farmacêutico e do profissional de educação física, foram bem inovadores e encantadores. Perceber a importância desses profissionais nas equipes de cuidados paliativos é muito legal. Então, obrigado, que bom que a gente pôde acrescentar, porque são muito importantes esses profissionais, sim. Eu queria também comentar o comentário do Dr. Paulo, que é o que nos provoca isso. É a ideia de disseminar o cuidado paliativo. É da gente poder escutar o paciente e que os nossos colegas escutem o paciente para ir atrás de uma adequação terapêutica e para poder mudar a realidade do nosso hospital, da nossa rede de saúde, da nossa cidade, estado e Brasil. E como fazer isso? Se associar à NCP. Por quê? Porque vai ter desconto do manual? Também. Mas para participar dos comitês da NCP. Então, eu e o Vitor, por exemplo, fazemos parte do comitê de terapia intensiva, em que, junto com o comitê da AMIB, agora está gerando recomendações sobre cuidados paliativos precoce na UTI. Então, coisas que parecem excludentes, mas não são. E muito pelo contrário. Então, uma das recomendações é que nas primeiras horas, primeiros dias, se possa ter registrado no prontuário qual é a intenção do paciente, qual é o objetivo do cuidado do paciente. Porque é tão triste a gente ver nas nossas UTIs pacientes que, se fossem escutados, jamais aceitariam passar por situação em que o prognóstico já é tão ruim. Então, participe da NCP. E aqueles que já participam e são associados à NCP, participe do nosso survey. Nós mandamos nas nossas redes sociais pesquisas para saber opiniões sobre quem vocês gostariam de escutar nas nossas plataformas, como o Palicast, sobre um novo projeto, que é a Paliclass, para saber quem é que quer ser escutado no congresso do ano que vem, para dar opinião sobre as nossas normas, as nossas regras da NCP, porque esse manual é para todos, é para o Brasil, é para os paliativistas, mas, acima de tudo, para o paciente. Então, a gente pode ter voz se a gente participar dos processos. Então, o convite é forte para se associar à NCP, para participar ativamente, para pedir para entrar na página da NCP e se inscrever nos comitês específicos que têm interesse. Então, a gente está querendo dar voz e se fortificar para cada vez mais o paciente ser ouvido. E que cada vez mais cada um de nós, mesmo que seja por egoísmo, eu, quando não tiver saúde, ou quando estiver me aproximando da morte, ou quando tiver uma situação de risco de vida, que eu possa ser ouvido para ser tratado de acordo com meus interesses. Bem, beleza. Bom, eu queria aproveitar, enquanto vocês estavam conversando, né, fiz umas explicações aí, eu já rodei aqui o algoritmo do YouTube para sortear o primeiro ganhador aqui no canal da Ateneu. E a pessoa que ganhou o primeiro livro foi a Ana Figueiredo de Jesus. Ana Figueiredo, parabéns! O primeiro livro que saiu no sorteio é seu, minha linda. Aí agora a Luciana vai me mandar aqui quem vai ganhar lá no canal da NCP. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas de mais alguma coisa, quiserem perguntar para os autores, vocês fiquem à vontade. Luciana, você pode me mandar aí o nome do ganhador aí do canal da NCP? Porque aqui a Ana Figueiredo de Jesus é felizarda. Cadê você, Ana? Dá um oi para a gente aí no chat.
Vamos ver se ela está pulando de alegria aqui. Cadê você, Ana? Ana, enquanto isso, algumas pessoas vão mandando para os nossos telefones celulares, né, que estão participando, que estão vendo, né? Então, aí um salve para todos vocês também, né? Um alô para todos os amigos que também estão presentes. Que legal. Olha, vocês estão recebendo muitos elogios aqui no chat. Eu vou printar todos aqui, vou mandar para vocês depois, tá? Tem bastante mesmo. Já passaram aqui aproximadamente 203 pessoas. Vamos ver. Cadê a Aninha Figueiredo? Eu preciso falar com você depois para eu te mandar o livro. Você ganhou. Enquanto isso, a Luciana vai me mandar aqui já já. Doutor Rodrigo? Rodrigo, eu queria também comentar, né, que essa ansiedade, a gente está sempre, eu acho que assim, daqui a pouco a gente vai ter o lançamento do observatório também, a gente tem alguns materiais que vão saindo aí dos comitês, né, a NCP está tentando manter o tônus de trabalho, mas queria comentar aqui também, né, talvez aí para todos que estão acompanhando, né, a saudade que nós estamos também de fazer um evento presencial, né? Pois Você que está aí no chat, né? A gente está tendo uma discussão muito grande na diretoria, obviamente, né? Qual que é seu palpite? Você acha que a gente vai conseguir, em novembro de 2022, reinaugurar os abraços aí nos congressos da NCP ou não? Reinaugurar os abraços e tomar um cafezinho também, né? É verdade. Eu não vejo a hora de voltar, gente, os eventos presenciais. Gente, deixa eu falar para vocês. A Luciana acabou de sortear lá no canal da NCP também. E a ganhadora lá foi a Jaqueline Sales. Jaqueline, o segundo livro é seu! Parabéns! Ai, que feio. Espero que vocês estejam assim tão felizes como nós estamos aqui hoje, viu? E, por favor, quando as duas receberem o livro em casa, mandem foto, marquem lá a LCP, marca Ateneu. Se tiver os autores aqui do livro no seu Instagram, no seu Facebook, marquem eles também. E coloca assim, ganhei no lançamento. Ai, gente, parabéns! Deixa eu já pegar os seus dados aqui também, Jaque. Pedi aqui para ela os dados dela. Bom, gente, eu não vi que o pessoal respondeu aqui ainda sobre os eventos presenciais. Novembro de 2022, Rose, ela disse que é o próximo evento. Não vê a hora. O que mais? Dá mais um tempinho para vocês responderem aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre o livro, querem dar mais algum recado. Doutora Cris, tá rachando o bico ali do outro lado, ela deve estar vendo os comentários. É porque a gente vai recebendo os comentários no celular, como o Vitor falou, e tem um ex-residente meu, nem vou dizer quanto tempo, que vocês vão saber mais ou menos há quanto tempo eu tenho residente, que não é bom, que eu não tenho cabelos brancos, uma vez que minha cabeleireira é fantástica, nem jamais os terei, pelo menos não estou planejando, que me mandou um recado: você não é séria desse jeito, dá um sorriso nessa live. Aí eu tive que rir, porque realmente eu não sou séria, mas eu vim numa correria tão grande que eu me atrapalhei com o horário e quase que eu não chego a tempo. Agora que eu acho que a adrenalina está baixando, então eu estou mais quietinha. É isso. Mas eu estou gostando muito de ver, assim, parece que não ia chegar nunca esse dia, né? Eu tinha a impressão de que cada hora a gente tinha uma coisa que no meio do caminho atrapalhava e era mais uma coisa, e aí a gente tinha que ver, e de repente quem ia escrever um capítulo não podia mais escrever, e a gente tinha que achar alguém
que pudesse servir, que fosse bom tecnicamente, que também tivesse condições de, naquele momento mais rápido, com menos tempo, ajudar a gente a não deixar furo. Então, cada mergulho foi um flash, né? Como diz aquele ditado. Então, realmente, estar aqui nesse momento é uma tranquilidade que nem achei até que ia demorar mais a chegar. Mas estou muito feliz. Valeu a pena, né? Olha que Valeu a maravilhoso. pena. Hein? Valeu Ó, a pena. o peso dele, ó. Peso do Já, eu estou com o meu aqui, ó. O meu tá... É o peso do conhecimento. Valeu muito a pena esperar. Depois de 9 anos tá aí, gente, ó. Não deixem de adquirir o seu. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se tiverem dúvidas também, os autores estão ao dispor de vocês. Vocês podem mandar mensagem lá para receber, pode entrar em contato na rede social. Rede social ninguém se esconde. Rede social ninguém se esconde. É verdade. Ó, você vai pegar seu livro e vai falar assim, eu fiquei com uma dúvida lá no capítulo X. Vai lá e fala, olha, doutora Cris, doutor Rodrigo, doutor Cris, eu estou com uma dúvida, me expliquem. Eu tenho certeza que eles irão explicar para vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, gente, não tenho mais perguntas aqui, tá? Tem muita gente no chat mesmo, dando os parabéns para vocês, dando parabéns pelo trabalho maravilhoso, todos ansiosos para receberem o livro, que já compraram, já adquiriram, tá aí entre os 400, hein, doutor Paulo? Vão receber o livro em breve. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, doutor Rodrigo, doutor Douglas, doutor Vitor, doutora Cristiane, desculpa, muito obrigado por essa obra maravilhosa. Em nome da editora Ateneu, doutor Paulo aqui comigo também está. Nós gostaríamos de agradecer a vocês por esse belíssimo livro, por essa belíssima obra, e eu não tenho dúvidas que ele já começou com sucesso, continuará um sucesso, e como diz o doutor Paulo, quem sabe já não vira um tratado da NCP, né? Porque está chegando lá, gente, porque aqui vocês abordaram tudo, aqui tem tudo. Então, eu tenho certeza que logo, logo vão aparecer algumas coisinhas aí, só vão acrescentar mais alguns capítulos, vai virar um tratado. E parabéns para todos vocês. Isso mesmo. Eu acho que o nome manual é o nome que não espelha o conteúdo do livro, a grandeza dele, né? Ele é mais do que um manual, o livro, né? Do ponto de vista, eu diria, bibliográfico nosso, né? Que nós estudamos também, os editores têm os estudos também de bibliografia, né? Biblioteconomia, que são ciências afins. Eu acho que ele é muito mais do que um manual. São cuidados paliativos mesmo. Parabéns a vocês. Eu me sinto um privilegiado por ter participado, não só como editor, mas agora, nesse finalzinho, como um estudante, um ouvinte. Que eu queria aprender algumas coisas e conseguir ter uma noção melhor. Muito obrigado por tudo, pela dedicação, pelo trabalho, pelo sacrifício, pelas 6 horas furtadas à família, né? Pelas contrariedades, pelas dificuldades na revisão, no entendimento entre um autor e outro, aquelas coisas que a gente sabe que todo trabalho coletivo provoca, né? Provoca, às vezes, oposições, atritos, né? Mas a obra final ela contempla o esforço de todos vocês e, sobretudo, da NPC, que agora tem a sua Bíblia, seu livro oficial. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado, Viviane. Obrigado a toda a Ateneu. Douglas, de novo, valeu a parceria. E meus queridos, que tristeza também, né? Nossa proximidade durante todo esse período, e agora se encerra com esse nosso produto maravilhoso que a gente fez com tanto carinho. Só tenho a agradecer a vocês também. Eu só queria dizer que eu falei isso no meu Instagram, e sem vocês o manual não teria saído do rascunho. Vocês me ajudaram a ter um norte, e, enfim, eu só tenho a agradecer, e acho que essa nossa parceria vai ficar para aí muitas coisas que a gente ainda pode fazer juntos. E aí eu brinco que os paliativistas vão se conhecendo e vão se juntando, e não vão se separando na grande maioria das vezes. Então eu sei que a gente fez um grupo muito bacana
na diretoria passada, que está crescendo para essa nova diretoria. E é isso. Agora, dar uma relaxadinha e partir para o próximo projeto. Agradecendo também a todos, né, esse momento aqui de um marco importante mesmo, né? Aqui no Nordeste é São João, a gente não está podendo aglomerar muito, então eu vou comemorar de outra forma. Então, muito obrigado aí a nossos pacientes, nossos colegas paliativistas, nossos colegas de serviço, nossas famílias, tá? É mais uma família aqui que a gente faz. Um abraço a todos. E em nome da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, eu agradeço também todos que estiveram presentes, todos que compraram o livro, todos que comprarão o livro, e um abraço mais especial para os autores, esses 178 autores que, olha, você não tem noção a felicidade que é ver os autores descentralizados, ou seja, espalhados pelo Brasil. Eu tenho, assim, muito orgulho de estar presenciando isso aqui. E aí o último abraço para vocês três, que conseguiram materializar isso a despeito, né, de todas as resistências, de todas as coisas que eu sei que vocês enfrentaram, mas não tinha pessoas melhores para fazer isso, porque vocês três é de muito fácil relacionamento, lidar com vocês é maravilhoso. Então, saudades aí da Cris e do Vitor na diretoria. Sigo aqui com o Castilho. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado. Parabéns a todos. Quem ainda não tem, corre, hein? Um grande beijo. Boa noite. Obrigada por tudo. Obrigado. E seguimos esperando o próximo projeto aí, hein? Boa noite, galera. Luciana, gente. Grande beijo, Luciana. Aí, Lu, abraço, Lu. Grande beijo, me ajudou muito, muito, Muito obrigada, gente. Beijo para vocês, uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.